Então, resumindo aqui sobre a questão do regime cumulativo. A gente está vendo até agora o regime cumulativo. Qual que é a minha base de cálculo? Como que eu vou calcular esse regime cumulativo? Sobre a minha receita bruta, com a venda de mercadoria, prestação de serviço, vai integrar minha base de cálculo, só que eu posso fazer algumas exclusões que são permitidas, algumas receitas, rendimentos ou impostos que não integram a base de cálculo, que é o exemplo do IPI, o ICMS, devolução de mercadoria, cancelamento, desconto incondicional. Então, basicamente, minha base de cálculo é as receitas menos as exclusões, eu chego na base de cálculo e sobre essa base de cálculo vou aplicar uma alíquota de 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Então, esse aqui é minha equação, minha base de cálculo, minha memória de cálculo para chegar na apuração de PIS e COFINS. Continuando aqui, um exemplo aqui, tá? Sobre o que a gente acabou de falar do cálculo, como que é feito o cálculo de PIS e COFINS. Aqui a gente tem duas memórias de cálculo, usando basicamente o mesmo exemplo, só que aqui a gente tem um exemplo antes da decisão do STF, como que era feito o cálculo de PIS e COFINS antes dessa decisão do STF, onde o ICMS deixa de integrar a base de cálculo e o cálculo atual, tá? Então, antes da decisão do STF, a gente tinha sobre a receita de venda, o ICMS que estava embutido nessa venda dessa mercadoria, eu não podia fazer exclusão, então eu não faço a exclusão dele. Os descontos, cancelamentos. Aí, nesse exemplo aqui, a gente tem um cancelamento de 2.000 e um IPI de 3.600. Então, esses dois valores aqui são permitidos fazer exclusão. Minha base de cálculo, então, é 70 mil da venda, menos o cancelamento, menos o meu IPI. Então, eu tenho uma base de cálculo de R$ 64.000, tá? Sobre essa base de cálculo de R$ 64.000, eu aplico PIS de 0,65% de alíquota e COFINS de 3% de alíquota. Então, tenho quanto a recolher de impostos. Basicamente, o cálculo é esse, tá? Eu tenho 2.350,60 de imposto a recolher. Isso era antes da decisão do STF. Agora, com a decisão do STF, o que que muda? O meu cálculo ele passa a ser a minha receita, também menos as exclusões, só que a diferença é que aqui, o ICMS nessa operação, nessa venda, ele é permitido fazer a exclusão. Então, excluo o ICMS também da base de cálculo, excluo o cancelamento, o mesmo exemplo, excluo o IPI. Qual que é a minha base de cálculo aqui? R$ 56.000, tá? Sobre esse valor de R$ 56.000, eu apuro o PIS e COFINS com alíquota de 0,65, regime cumulativo, que vai dar um valor de R$ 364 a recolher, e COFINS com 3%, que vai dar um valor de R$ 1.680. Então, teria a recolher aqui R$ 2.044. Então, notem que aqui, com a decisão do STF de excluir o ICMS da base de cálculo, a gente tem uma diferença considerável aqui no valor do imposto a recolher, tá? Aqui a gente está dando um exemplo básico com valor baixo, né? Mas empresas que têm faturamento acima de milhões aí, essa diferença vai ser grande, tá? No caixa da empresa. Então, basicamente, a gente tem esses dois métodos de fazer o cálculo. Daí, o contador vai decidir se ele vai acatar a decisão do STF em não colocar, é claro que é muito mais benefício para ele, e não em fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo, tá? Fazendo a exclusão do ICMS da base de cálculo, reduz de forma considerável, tá? E antes da decisão do STF, o ICMS, ele integrava a base de cálculo, portanto, a base era maior. Sobre uma outra sistemática, tá? Agora falando da questão da retenção. A gente citou a questão da retenção, que não integra a base de cálculo, e agora a gente vai ver como que isso funciona na prática quando a gente vai fazer a exclusão da retenção na fonte, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de uma prestação de serviço. Um detalhe importante aqui, a gente acabou de falar sobre a questão do ICMS. O ICMS, ele não integra a base de cálculo do PIS e COFINS. Já o ISS, teoricamente, ele tem a mesma regra do ICMS, ele incide sobre a minha prestação de serviço, e ISS também não é uma receita, então, teoricamente, ele também não deveria compor a base de cálculo, só que
eu não tenho ainda decisão unânime do STF de fazer exclusão de forma direta do ISS da base de cálculo, tá? Então, por enquanto, o ISS mantém na base de cálculo do PIS e COFINS, ok? O que a gente tem? Existem algumas empresas que entraram, assim como as empresas entraram com a ação ajuizou petição pedindo para excluir o ICMS da base de cálculo, tivemos empresas também que fez esse tipo de pedido de excluir o ISS também da base de cálculo de PIS e COFINS. Algumas empresas teve decisão favorável, o STF permitiu que eles façam exclusão, só que isso só é permitido para as empresas que tenham decisões favoráveis e para empresas que tenham feito essa petição, tá? Que tenham ajuizado esse tipo de processo. E aí, somente após o diferimento desse processo, eu posso fazer a exclusão da base de cálculo. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, a gente tem uma prestação de serviço que vai ter retenção na fonte. Então, eu tenho aqui uma prestação de 5.000. Esse exemplo aqui, a gente está dando um exemplo de uma empresa do regime não cumulativo, tá? Só que, lembra que eu falei para vocês, a retenção, o cálculo de retenção na fonte, ele vai acontecer sempre com uma alíquota de 0,65% e 3%, independente dele ser regime cumulativo ou não cumulativo. Então, sobre essa venda de 50.000 aqui, eu tenho uma incidência de PIS retido de R$ 325 e tenho um COFINS retido de R$ 1.500, tá? Esse aqui foi retido na fonte, então o tomador do serviço fez o desconto, recolheu de forma antecipada esses tributos, então ele já tem recolhido esses valores que já está com o fisco. Na hora que eu for apurar meu PIS e COFINS sobre essa prestação de serviço de 50.000, aqui nesse exemplo que a gente está dando, a gente está falando de uma apuração não cumulativa, então eu tenho uma incidência de 1,65 de PIS, tá? Então, sobre essa venda de 50.000, eu tenho 1,65 de PIS, que vai dar R$ 825. Só que, desses R$ 825 que eu tenho apurado, eu já recolhi de forma antecipada, porque teve retenção, R$ 325. Então, só vou recolher somente a diferença, recolho R$ 500. Mesma coisa acontece com COFINS. Tenho 7,6 de COFINS, tenho 1.500 retidos, recolho somente R$ 2.300. Ok? Se essa apuração fosse também aqui regime cumulativo, eu não teria valor de PIS a recolher, porque no regime cumulativo, a minha apuração seria 0,65, que daria 325, só que eu já recolhi 325, então meu valor a recolher aqui seria um valor zero, tá? Mesma coisa aqui, a alíquota do cumulativo de COFINS é 3%, a minha retenção também foi de 3%, então eu teria aqui um valor apurado de 1.500, só que eu tenho também uma retenção no mesmo valor, porque as alíquotas seriam iguais. E aí eu teria zero de COFINS a recolher. Então, basicamente, esse seria um cálculo com retenção na fonte de apuração cumulativa e apuração não cumulativa, tá?